Boa noite a todos aqui presentes. Enquanto o papo rola, a história de Limeira vem sendo roubada. Nas últimas semanas, na cidade de Limeira, movimentos populares têm se manifestado em prol da preservação dos casarões da Rua Barão de Cascalho, no centro da cidade, sendo até mesmo noticiado mais de uma vez na mídia impressa local e no portal de notícias G1, mostrando a relevante importância em debater o assunto por parte do poder público. A preservação do patrimônio é tema presente na Constituição Brasileira de 1988, no artigo 216, que define como patrimônio, abre aspas, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Na Constituição Estadual de São Paulo, nos artigos 260 e 261, a preservação do patrimônio cultural também é presente. O plano diretor da cidade de Limeira cita no artigo 68 o programa de requalificação do Baixo Centro. E no artigo 78, enquadra o antigo arquivo municipal da prefeitura, a Rua Barão de Cascalho, como imóveis de interesse histórico. Todavia, é explícito que o município tem agido de forma displicente em relação ao assunto, visto que, recentemente, um do conjunto de 3 casarões da Rua Barão de Cascalho foi demolido pelo proprietário após ter ganho uma disputa judicial contra a prefeitura. Mas a problemática não está apenas nesse conjunto de 3 casarões, mas sim em todo o centro, onde, ao realizar um pequeno passeio pelas ruas do mesmo, é possível encontrar diversos imóveis, até mesmo de propriedade pública, vazios e sem a manutenção mínima necessária. No ano de 2008, o decreto número 388 tombou de forma provisória todos os imóveis públicos ou particulares na Rua Barão de Cascalho. Então, gostaria de indagar quais foram as atitudes tomadas desde então e quais são os projetos para este tema, visto que se passaram aproximadamente 7 anos e os imóveis dessa região não foram tombados de forma permanente e seguem a cada dia mais depredados. Seguindo o contexto dessa problemática, gostaria de propor um debate a respeito da criação de iniciativas por parte do município para o uso desses imóveis, para atender a população local. Por que não dar vida a esse lado esquecido da cidade? Que tipo de espaço de convivência, de potencial cultural, nossa cidade tem disponibilizado para a população limeirense? Que lugares os jovens têm em que podem se encontrar, se reunir ou ainda aprender algo? Demolir os casarões é permitir que a nossa história seja assassinada. O patrimônio cultural é de domínio público e ele pertence às pessoas. A história nos pertence. Então, eu quero cobrar iniciativas por parte dos órgãos municipais a fim de prosseguir o processo de tombamento permanente dos bens históricos da cidade de Limeira. Também quero, por fim, agradecer a todos os coletivos que prontamente me ajudaram e quero expressar que a minha expectativa, e acho que de toda a população limeirense, é que os órgãos municipais ajam da mesma maneira em relação a isso. Há poucos dias atrás, eu não conhecia ninguém dos coletivos e eles prontamente vieram me ajudar e abraçaram a causa. Então, eu gostaria de saber qual é a opinião e quais serão as medidas tomadas em relação a esse assunto. Gostaria de saber a opinião de todos vocês aqui presentes. Ah, tá bom. Então é só isso. Obrigado, boa noite.